Itadori Yuji vs Yu Tokotsu. O encontro épico entre os dois protagonistas do universo de Jujutsu Kaisen. De um lado, Itadori, o ex-hospedeiro do Sukuna, o homem que foi citado como um potencial entre 1 e 1 milhão por Satoru Gojo e despertou durante o confronto final contra o Rei das Maldições. Do outro, Yu Tokotsu, um dos 4 feiticeiros de grau especial e o ser humano com a segunda maior energia amaldiçoada da obra. 2 monstros, 2 prodígios, 2 feiticeiros com potencial para superar Satoru Gojo. Mas e aí, numa luta mortal, quem vence? Itadori ou Yuta? Só tem uma forma de descobrir. Mas antes, já se inscreve no canal se você é novo por aqui, para assim você não perder mais vídeos de Jujutsu Kaisen. Já deixa o like, porque ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas, e ativa o sininho da notificação para ser avisado quando sair um vídeo novo. Mas agora indo para o conteúdo, antes de iniciar o combate de fato, eu preciso deixar claro como esse vídeo vai funcionar. A primeira coisa é que os dois personagens estarão em seus respectivos auges no final do mangá de Jujutsu Kaisen, ou seja, não irei considerar Jujutsu Kaisen Mojuro, certo? O Yuta estará com seu corpo no auge, com a Rika e a técnica de copiar, enquanto o Itadori será sua versão após o despertar, com acesso às duas técnicas inatas e expansão de domínio. E a segunda coisa aqui é que a análise será feita categoria a categoria, para que possamos ter uma base sólida para determinar quem venceria em um combate, para que assim ninguém vá chorar nos comentários depois, certo? Então, deixando tudo isso claro, vamos para Itadori vs Yuta. E para começar, vamos falar de energia amaldiçoada, e até o final da obra é confirmado que o Itadori atingiu o nível de feiticeiro de grau 1, e embora seja possível especular que ele atingiu o nível de grau especial, ele não foi registrado pela Sociedade Jujutsu, mas isso não quer dizer que automaticamente ele está abaixo do Yuta, já que durante o treinamento de um mês para a preparação para a batalha contra Sukuna, o garoto comeu os outros 6 fetos amaldiçoados da pintura da morte, e por consequência, claro, aumentou seus níveis de energia amaldiçoada, e durante o confronto contra o Rei das Maldições, após acertar vários Black Flash, passou por um despertar e conseguiu se manter de pé contra o vilão até o final do combate, quando finalmente o derrotou, sendo assim um feiticeiro que passou mais tempo batalhando contra Sukuna, com exceção do Gojo, embora seja bom lembrar que em grande parte do combate, o vilão pouco estivesse ligando para o Itadori, já que achava ele chato em boa parte da batalha. Além disso, o Itadori também passou a manipular energia, ao ponto de não apenas conseguir reforçar seus golpes com ela, mas também usar a energia amaldiçoada reversa, técnicas de barreira como domínio simples, e imbuir suas soqueiras com energia amaldiçoada com mais eficácia, e entender melhor os contornos da alma, para conseguir dar danos na alma do inimigo. Já no caso do Yuta, como um dos poucos feiticeiros de grau especial registrados pela Sociedade Jujutsu, ele tem uma quantidade colossal de energia amaldiçoada. Ele é basicamente o personagem com a segunda maior quantidade de energia da obra, ficando atrás apenas do Sukuna, e a quantidade de energia do Yuta é tanta que dificilmente ele fica sem energia mesmo após usar a expansão de domínio. Claro, em termos de manipulação de energia, assim como o Itadori, Yuta é capaz de reforçar seu corpo fraco para dar golpes com mais impacto, ter mais resistência, velocidade e até imbuir sua katana com ela. Isso coloca a técnica de reforço dele em um nível muito superior até mesmo a de um feiticeiro de elite, tornando seus ataques difíceis de prever. Além da sua técnica superior de reforço, outra prova do controle absurdo dele é o seu domínio sobre a energia positiva, cujo qual ele pode usar sem problemas, e embora não seja do nível do Ryu Ishigori, sua liberação de energia também é extremamente alta, ao ponto de que um único golpe da sua katana carregada criou onda de explosão capaz de aniquilar um enxame inteiro de baratas do Kuro Orochi. E por último, mas não menos importante, é bom lembrar que ele destruiu diversas maldições do Kenjaku, isso claro, ao lado da Rika. E por falar no Kenjaku, é importante lembrar que apenas alguns poucos meses no mundo Jujutsu, ele derrotou o Geto, que era outro feiticeiro de grau especial, mais experiente, e também serviu de ataque principal no combate contra Sukuna, enquanto o Itadori serviu mais de suporte a ele. Então nessa categoria, pra mim quem vence é o Yuta, que tem mais energia amaldiçoada e um controle superior. Yuji termina a obra como um feiticeiro extremamente eficiente, técnico e perigoso, mas o Yuta é uma anomalia energética, operando em outro patamar de volume, estabilidade e domínio de energia, e por isso essa categoria vai pra ele. Mas agora indo pra técnicas, quando falamos do Itadori, uma das que vem primeiro na mente é o punho divergente, onde depois do Yuji acertar um soco em um alvo, sua energia amaldiçoada flui após o golpe e causa um segundo impacto mais forte, e ele usou isso em momentos decisivos para pegar inimigos desprevenidos antes de acertar golpes mais potentes, como por exemplo em sua luta contra Mahito e também contra Sukuna. Mas talvez a técnica que mais se lembra quando se fala dele é o Black Flash, um fenômeno que ocorre quando o usuário aplica energia amaldiçoada dentro de 1 milésimo de segundos após o impacto físico, criando a distorção espacial que faz a sua energia amaldiçoada brilhar na cor preta e amplificar o poder destrutivo do golpe para um poder de 2,5. O detalhe é que quando se aplica esse golpe, o usuário recupera sua liberação de energia, e como o Itadori tem facilidade para acertar, isso permite que ele recarregue ao longo de batalhas difíceis. Não à toa ele executou 7 vezes seguidas na batalha contra Sukuna e deu vários danos no vilão, embora seja bom lembrar que nesse ponto do combate, o Sukuna estava com apenas um braço. Mas aí passando para as técnicas inatas dele em si, primeiro aqui é a manipulação de sangue, onde ele pode manipular seu próprio sangue
sangue e pode até mesmo fazê-la explodir na cara do Sukuna após cuspir sangue no rosto do vilão quando receber um golpe bastante forte dele. O Itadori também pode usar o sangue perfurante para disparar um raio de sangue que viaja na velocidade do som. Porém, para usar essa técnica, é necessário primeiro fazer a convergência para comprimir e condensar o sangue até o limite absoluto. E como no final do mangá o Itadori ainda não dominava essa técnica bem, não conseguia executar a convergência e precisava receber uma esfera do Chosen para assim poder realizar o sangue perfurante, o que no combate X1 pode ser bastante prejudicial a ele. Mas talvez a sua carta na manga seja o Santuário, onde ele cria linhas tracejadas com tesouras em tudo que toca, que são cortadas ao longo dessas linhas, e como só recentemente ele despertou a técnica, a produção de Yuji para ela é baixa, e para usar até o desmantelar, ele precisa tocar no alvo, já que não consegue lançá-lo ainda. Só que por meio de um voto vinculativo, o Yuji aumentou a eficácia da técnica para permitir ela atingir a alma do oponente. Isso permitiu ele mirar na fronteira da alma entre Megumi e Sukuna. E o letal dessa técnica é que é um tipo de dano difícil de curar, já que pouquíssimos personagens se mostraram capazes de curar danos na alma. Já no caso do Yuta, ele também usou o Black Flash, mas ao contrário do Itadori, ele não tem facilidade para acertar e só demonstrou isso uma única vez na obra, e foi em sua batalha contra Geto. E talvez o que vem logo na cabeça quando se lembra do Yuta é a Rika, o espírito amaldiçoado que serve como armazenamento externo para as técnicas copiadas do Yuta, e também é basicamente uma reserva de energia externa, e ainda pode enfrentar o inimigo lado a lado do feiticeiro. Desse modo, a Rika pode se manifestar de forma parcial ou completa, porém para se manifestar de forma completa, o Yuta precisa usar o seu anel, que cria uma conexão entre os dois, e desse modo, ele tem acesso a todas as suas técnicas copiadas, porém ele só pode manter uma conexão forte com a Rika e permanecer nesse estado por 5 minutos de cada vez. Além disso, Rika também pode disparar um raio do seu olho, semelhante a que disparou no passado contra Geto, e derrotou o máximo Uzumaki criado com 4.000 maldições, e claro, ainda foi capaz de bater de frente com a técnica mais forte do Ryu Ishiguro, e tem a maior liberação de energia amaldiçoada da história, fora que a Rika também foi capaz de resistir a golpes do Sukuna. Só que claro, a principal técnica do Yuta é a cópia, que permite ele copiar técnicas inatas de pessoas cujas partes dos corpos foram consumidas por Rika. As principais técnicas copiadas dele foram as seguintes. A primeira é a fala amaldiçoada, onde se o Yuta der um comando ao adversário, ele irá obedecer, porém ele precisa escolher bem qual comando usar para que o rebote da técnica não seja tão grande e ele se machuque demais. Mas, geralmente ele usa o comando não se mova para o inimigo ficar parado para ele atacar. A segunda técnica aqui é o Shikigami, onde o Yuta pode invocar Shikigamis usando o seu cabelo como intermediário. Esses Shikigamis voam ao redor do oponente para formar uma barreira involúvel com a sua trajetória orbital, e se o alvo tentar sair dessa barreira, será atacado por ataques cortantes. A terceira técnica é a manipulação do céu, onde ele pode transformar o céu em uma superfície tangível e usá-la para manipular o espaço, de forma semelhante a como a lente cria distorção, podendo usar a técnica para defesa, redirecionar golpes, ou mesmo atacar com a técnica de extensão, quebra-gelo fino, onde ele atinge a superfície do céu e a despedaça como gelo fino, atingindo o seu oponente com esse efeito para dar um impacto maior. Quarta técnica é a extensão da técnica, que permite ele anular todo o Jujutsu, principalmente com a escada de Jacó, que lança uma coluna de luz sobre o alvo, extinguindo assim qualquer técnica amaldiçoada sob a luz. E por fim tem o bastão G, que permite ele ver o futuro de um alvo ao prender um painel de mangá nele e tirar o sangue. Essa precognição permitiu o Yuta ver os movimentos futuros do Sukuna e desferir um golpe pesado nele. Só que além disso tudo, ele também tem um santuário, que permite ele desferir cortes invisíveis que cortam os inimigos ao fazer contato com o alvo. E bom, acho que fica bem claro porque o Yuta também vence essa categoria, porque quando o assunto é técnica, a diferença entre os dois não está em quem bate mais forte, mas em quem controla a luta. Yuji é extremamente perigoso quando consegue se aproximar, conectar seus golpes e entrar no ritmo certo, principalmente se acertar o Black Flash, Santuário ou Punho Divergente. Mas todas essas técnicas dependem de condições perfeitas, contato direto, timing preciso e abertura do adversário. Yuta, por outro lado, simplesmente não joga esse jogo. Rico em campo, técnicas copiadas de manipulação do espaço e até a capacidade de anular Jujutsu permite o Yuta ditar o ritmo do combate do começo ao fim. E é exatamente por isso que tecnicamente o Yuta é superior. E já que a gente falou de técnica, a próxima categoria aqui são as expansões de domínio, e a do Itadori, que embora não tenha um nome, é bastante apelona. Ela recria perfeitamente a sua cidade natal, onde o seu acerto garantido é basicamente atacar o alvo do Yuji com seu desmantelar sem precisar de contato físico. Porém, devido ao voto vinculativo, esses cortes também afetam a alma, e em termos de habilidade e controle, Itadori não tem experiência. Ele a usou de forma instintiva contra Sukuna, após ter aprendido recentemente a usar técnicas de barreira. É muito por isso que a sua expansão ainda também não tem um grande refino. Já no caso do Yuta, é um campo com estruturas em forma de cruz que possui uma quantidade ilimitada de katanas espalhadas por todo o local. Desse modo, o Yuta pode empunhar qualquer uma das katanas e ativar técnicas amaldiçoadas copiadas sem restrição. Porém, ele só sabe qual técnica está na katana no momento em que a pega. Além disso, após um único uso, a katana será destruída, mas isso não é um problema, já que existe um número ilimitado
ilimitado. E claro, Yuta pode definir qualquer uma das suas técnicas copiadas como acerto garantido, assim como vimos ele usar a técnica da extinção do anjo na batalha contra a Sukuna. Agora, em termos de habilidade e controle com a expansão, ele tem mais experiência. Antes da sua expansão ser revelada pela primeira vez, ele já havia demonstrado saber usar durante o jogo do abate contra Ryu e Uro, onde as expansões se cancelaram, e a usou contra a Sukuna, mostrando assim um maior refino. E é muito por isso que quem vence essa categoria também é o Yuta. E não me entenda errado, a expansão do Itadori é assustadora. É o tipo de poder que, se acertar, pode decidir uma luta em segundos. Mas em Jujutsu Kaisen, domínio não é só sobre causar dano, é principalmente sobre refino. E logo no começo da obra, o próprio Gojo estabelece que no combate de domínios, aquele feiticeiro ou maldição que tiver o maior refino, vencerá. Mas será que o cenário pode mudar com o combate corpo a corpo e armado? No caso do Itadori, ele é um dos melhores artistas marciais da obra. Ele foi capaz de lutar contra o Higuruma, mesmo sem energia amaldiçoada. Ao fazer uso de evasões, ele conseguiu pressionar o Sukuna com 15 dedos, enquanto estava sob um acesso de fúria, e conseguiu assim enfrentar o Rei das Maldições no X1 fraco. Porém, é bom lembrar que antes do seu despertar, Sukuna estava com apenas um braço, e já no final do combate, o vilão estava bastante desgastado após ter recebido um vazio roxo do Yuta e a escada de Jacó do Anjo, o que enfraqueceu a conexão da alma dele com a alma do Megumi. Apesar disso, Yuji também tem um controle impressionante sobre seus ataques, sendo capaz de pausar o seu soco um momento antes do impacto e ajustar seu poder em vários contra-ataques. O estilo de luta dele geralmente é retratado como muito acrobático em seus movimentos, permitindo que ele golpeie o oponente em vários ângulos diferentes, o que também lhe permite evitar vários ataques inimigos, basicamente assim lhe dando grandes capacidades ofensivas e defensivas. E se o golpe inicial que ele tenta for bloqueado, ele pode usar chutes aéreos, socos poucos convencionais e até o joelho para revidar. Ele também é habilidoso em um estilo de artes marciais conhecido como Taido, que lhe concede a habilidade de executar o deslizamento de joelho, uma técnica que elimina movimentos iniciais para guiá-lo até os pés do oponente em vez de cair. Dessa forma, ele pode usar o chute Manjô, onde usa o impulso para desferir um chute na cabeça do inimigo, e ao adicionar energia amaldiçoada a esse ataque, ele pode exorcizar espíritos amaldiçoados facilmente. Além de que, como ele entende também os contornos da alma, cada golpe seu pode afetar a alma do inimigo ao fazer contato. Já no caso do Yuta, apesar dele saber luta corpo a corpo, Yuta faz mais uso da sua katana, onde com poucos meses de treinamento foi capaz de batalhar contra Suguru Geto ao lado da Rika original, e isso mesmo feiticeiro, tendo habilidade física excepcional e ainda está usando uma ferramenta amaldiçoada tão forte quanto a nuvem lúdica. E sua habilidade com a espada é tão boa que, com a sua manipulação aprimorada de energia amaldiçoada, Yuta consegue elevar o seu nível para algo sobre-humano. Ele é rápido e faz ataques decisivos, que o Yuji, por exemplo, mal conseguiu evitar, embora fosse um Yuji fora do seu auge. Fora isso, ele também foi capaz de trocar golpes com Kurorushi, que é uma maldição de grau especial, e ainda pressionou o Sukuna ao lado do Itadori e da Rika, sendo aquele que fez os principais ataques. E isso porque o Sukuna não estava tão desgastado ainda, já que naquele ponto da história, ele havia perdido apenas a Kamutoka e estava sem poder usar a expansão de domínio devido ao confronto contra o Gojo. Além disso, como a Rika ganhou a habilidade de armazenar ferramentas amaldiçoadas, Yuta é capaz de usar uma grande variedade de armas, e mostrou isso ao escolher um braço de aço para batalhar contra Uro e Ryu, onde conseguiu não apenas acertar golpes mais pesados nos dois, como também se defender da técnica quebra-gelo fina da Uro. Porém, quando o braço do aço quebrou, ele ainda se mostrou capaz de trocar golpes numa pancadaria franca com os dois feiticeiros de elite. Yuta também geralmente desfere golpes poderosos e esmagadores, que podem esmagar o oponente em um único movimento. Um simples chute frontal dele foi suficiente para fazer o Yuji recuar, e o simples murro foi capaz de nocautear o Chozo. Mas nessa categoria pra mim é um empate. Eu vou explicar o porquê. Como eu tô falando de combate armado e combate corpo a corpo na mesma categoria, cada um se sobressai uma coisa. No corpo a corpo desarmado, Itadori é superior. Sua técnica marcial, mobilidade, leitura de combate e golpes imprevisíveis fazem dele um lutador extremamente refinado, capaz de dominar a trocação franca e vencer na base da porrada. Por outro lado, quando armas entram em cena, Yuta assume o controle. Sua maestria com a katana transforma qualquer confronto armado em território favorável a ele. Ou seja, cada um vence uma coisa, e é por isso que pra mim aqui fica um empate. A próxima categoria aqui é velocidade. Desde o começo da obra, o Itadori já tem uma velocidade fora do comum. Ele pode correr, por exemplo, uma pista de 50 metros em 3 segundos, o que implica que ele pode correr aproximadamente a 60 km por hora. Só que isso vai evoluindo a cada arco. Em Shibuya, ele se mostrou rápido o suficiente para escapar do sangue perfurante do Chozo, que viaja na velocidade do som. No final do arco do jogo do abate, ele foi capaz de acompanhar Maki e Sukuna com 15 dedos no combate de 2 contra 1. Maki essa que já havia se mostrado capaz de superar o Naoya Maldição, que atingiu o Mark III, uma velocidade 3 vezes maior que o som. Porém, no confronto final, antes do despertar, ele se mostrou incapaz de acompanhar a velocidade do Sukuna após o confronto contra Gojo e Hajime, onde não conseguiu impedir o vilão de chegar até o Higuruma. Apesar disso, quando passou por seu despertar, se mostrou capaz de acompanhar o vilão já bastante desgastado devido aos inúmeros danos que recebeu. Já no caso do Yuta, a velocidade e agilidade dele já são
são altas naturalmente, porém ao reforçar seu corpo com energia, ele pode atingir níveis sobre-humanos, ao ponto de competir com a habilidade física do Yuji, pré-jogo do abate, e isso mesmo com a katana desembainhada. E por falar no jogo do abate, é lá que ele luta contra Ryu e Uro, e se mostrou capaz de correr a uma velocidade incrível por uma área aberta por quarteirões, e isso enquanto desviava das rajadas de energia do Ryu, que são extremamente velozes. Ele também conseguiu se proteger a tempo da técnica mais poderosa da Uro, usando o seu braço de metal. Mesmo quando ela pegou ele desprevenido, ele foi rápido o suficiente para cortar a cabeça do Kenjaku sem dar tempo dele reagir, embora claro tenha pego o vilão desprevenido, já que o Takaba o havia distraído, e principalmente ele conseguiu acompanhar o Sukuna menos desgastado logo após o vilão derrotar o Higuruma. E é bom lembrar que esse Sukuna conseguiu dar um Speed Blitz na Maki, mesmo tendo sofrido dano na alma. Então quem vence nessa categoria é o Yuta, porque em Jujutsu, velocidade não é só quem corre mais, mas envolve também reação, deslocamento, combate em alta intensidade e capacidade de acompanhar monstros absurdos como o Sukuna. E aqui é que a diferença entre os dois fica mais sutil, porém decisiva. O Itadori sempre foi rápido, desde o começo da obra, sua velocidade física já estava muito acima do normal, e com o tempo ele passou a acompanhar monstros do mais alto nível do Jujutsu. Mas quando falamos de velocidade em nível absoluto, de acompanhar ameaças como o Sukuna em um dos seus estágios mais perigosos, o fator decisivo não é explosão momentânea, e sim consistência. Nesse ponto, Yuta leva vantagem. Graças ao reforço extremo da sua energia, ele consegue sustentar velocidades sobre-humanas por mais tempo, reagir a ataques inesperados e acompanhar o Sukuna menos desgastado. Por isso, no quesito velocidade, o Yu Tokotsu é superior. Mas será que isso vai valer também para resistência e durabilidade? Porque o Itadori é sem dúvidas um dos personagens mais resistentes e duráveis da obra. Mesmo sem usar técnica amaldiçoada reversa, frequentemente foi mostrado continuar lutando apesar de ferimentos graves por períodos mais longos sem descanso, como por exemplo ter sua mão decepada e seus dedos desintegrados durante a luta contra o portador de dedos, permitindo que o Megumi escapasse com a Nobara. Ele também conseguiu resistir a várias facadas venenosas quando tentou impedir o Junpei de machucar alguém na escola, e sua incrível resistência fica especialmente resistente depois, quando sofreu ferimentos graves do Mahito, mas conseguiu continuar atacando mesmo após levar um Black Flash. Ele também conseguiu receber golpes contínuos do Chozo durante a luta entre os dois, e até mesmo o sangue perfurante perfurou Yuji imediatamente. Além disso, ele também foi capaz de resistir a inúmeros ataques do Mahito em sua forma mais poderosa, e tinha um corpo extremamente duro, e continuou lutando. Depois que o Sukuna assumiu o controle do corpo do Megumi, ele socou Yuji através de vários prédios, e ele sobreviveu, e depois ainda conseguiu lutar contra ele e até sobreviver ao Sukuna atacando ele implacavelmente com o desmantelar. Continuou a lutar com a ajuda da Maki, embora claro a liberação de energia do vilão estivesse muito reduzida devido ao Megumi atrapalhar de dentro do seu corpo. Agora, com a técnica amaldiçoada reversa, ele regenerou seu corpo após sofrer um clivar do Sukuna. Depois, ele a usou para curar os ferimentos que recebeu e 2 cortes do desmantelar do vilão. Só que por ter aprendido recentemente, o Itadori ainda não havia dominado, falha de curar os ferimentos mais profundos, mas se usada em conjunto com a manipulação de sangue e através da instrução do Chozo, ele aprendeu a sentir os ferimentos internos mais fatais causados pelos ataques e curá-los com a técnica de maldição reversa, conseguindo assim retornar à batalha logo depois. E já no caso do Yuta, embora o corpo dele seja naturalmente mais fraco, ao fortalecer completamente seu corpo com energia amaldiçoada, ele se torna extremamente resistente. Ele pode pular do topo de um prédio e destruir uma estrada com um único impacto, sem se machucar. Junto com a sua habilidade de se curar, Yuta parece quase invulnerável até o ataque mais forte. Ele resistiu de frente a várias explosões de granito do Ryu e também ataques da Uro, sem sofrer ferimentos prolongados. O Ryu até mesmo compara bater no Yuta a bater um enorme tanque de água. Agora, quando se trata de técnica amaldiçoada reversa, o Yuta é simplesmente um dos melhores da obra nesse quesito. Ele a utilizou pela primeira vez para curar Maki no Maki Panda simultaneamente, após serem feridos por Geto, e o detalhe que curar outras pessoas é para poucos. Fora o Yuta, apenas a Choco e o Sukuna mostraram conseguir fazer isso na obra. Quando ele matou Itadori, por exemplo, ele conseguiu evitar matá-lo permanentemente, curando ele instantaneamente no momento em que o seu coração parou. E durante a batalha final contra Sukuna, Yuta foi capaz de se curar de múltiplos golpes do Rei das Maldições, mesmo sendo pego de surpresa devido à sua alta velocidade. E o mais importante é que ele conseguiu sobreviver ao corte que corta o mundo, graças a Rika, mesmo que tenha ficado fora de combate por um tempo. E é por tudo isso que eu falei a vocês que para mim nessa categoria também é um empate, porque quando falamos de resistência e durabilidade, é importante separar as coisas. O Itadori é resistência pura. Seu corpo é naturalmente absurdo, ele aguenta ferimentos extremos, continua lutando mesmo sem cura e é extremamente difícil de ser derrubado rapidamente. Poucos personagens na obra suportam tanto dano bruto quanto ele, e já o Yuta é uma durabilidade absurda, com reforço corporal de alto nível e uma técnica amaldiçoada reversa de elite. Ele consegue se curar repetidamente em combates, sobreviver a golpes fatais e retornar à luta mesmo quando deveria estar fora. Ou seja, um é mais difícil de levar dano e o outro é mais durável em combates, e por isso pra mim fica empate, e a rima foi sem querer. Mas agora indo pra última categoria
antes da gente ver quem venceria um combate real, é a força física. E aqui pra mim não tem nem discussão. Yuji é bastante poderoso, mesmo sem o uso de energia amaldiçoada, já que pode destruir paredes com facilidade, arremessar um carro como se não fosse nada. Agora, com o reforço da energia, ele se mostra ainda mais forte. Mesmo longe do auge, foi capaz de ferir Hanami, que era a maldição do desastre mais resistente. Foi capaz de superar o corpo blindado do Mahito, pulou 20 andares de 2 prédios para alcançar o Sukuna, depois que ele tomou o corpo do Megumi, e nessa mesma luta, ele chutou um enorme pedaço de escombros em direção ao vilão, parando ele momentaneamente. E já no caso do Yuta, com o reforço de energia, o corpo do Yuta se torna forte o suficiente para derrotar grandes espíritos amaldiçoados, como por exemplo, quando ele mergulhou de cima para baixo na cabeça do inimigo e o impacto até mesmo rachou o chão. E quando Yuji socou um carro no Yuta, ele conseguiu jogá-lo de volta nele sem dificuldades. O simples chute frontal no externo de Yuji foi suficiente para fazê-lo recuar, e como eu falei anteriormente, apenas um soco nocauteou Chozo. E claro, enquanto lutava na coluna de Sendai, Yuta arrancou sem esforço um corrimão de aço da beira da estrada e o lançou em Kuro-Orochi. Ele também desferiu um soco no Ryu, tão feroz que apesar de ter sido bloqueado por energia amaldiçoada, o impacto criou uma cratera maior no chão. E claro, pra mim quem vence nessa categoria é o Itadori, porque desde o início da obra, esse atributo dele sempre foi um ponto fora da curva. Mesmo sem energia amaldiçoada, sua força física já ultrapassa qualquer padrão humano, e quando essa força é reforçada com energia amaldiçoada, o resultado é brutal. E não à toa o Megumi falou que ele venceria todos os alunos do primeiro ano e segundo ano de Tóquio se lutassem sem energia amaldiçoada. Mas quem vence realmente no combate? Afinal, nem sempre o mais poderoso vence. Olhando para como cada um se comporta em combate, no começo da luta, é provável que o confronto fosse equilibrado. Itadori partiria para cima, já que a sua força física superior, artes marciais refinadas, leitura de movimento e agressividade fariam dele um dos piores oponentes possíveis em curta distância. Cada golpe carregaria impacto real, e pior ainda o dano na alma. Se Yuta vacilar, já era. Claro, Yuta, conhecendo o Itadori e sendo mais tático que seu amigo, evitaria troca direta e iria priorizar usar reforço corporal, leitura de campo e posicionamento mantendo distância com a katana, testando o Itadori enquanto observa seus padrões. Ou seja, o Yuta não iria para cima de forma descuidada porque sabe que não teria como curar danos na alma, e conforme o combate se estenderia, as diferenças começariam a pesar. Itadori tentaria acertar um Black Flash ou punho divergente com pressão constante, assim como fez contra Sukuna, e se ele encaixar uma sequência limpa, seria realmente um problema para o Yuta, já que se até o Sukuna sofreu na mão do Itadori, quando ele encaixou a sequência de Black Flash nele, com Yuta não seria diferente. E claro, para tentar evitar isso, Yuta tem a Rika e suas inúmeras técnicas copiadas, como a manipulação do céu, fala amaldiçoada, Shikigamis de contenção, precognição com bastão G, enfim, um arsenal diverso. E com o bastão G, ele poderia prever os movimentos do Itadori para evitar os golpes com mais eficácia, e se o Itadori conseguir encaixar um ataque com o desmantelar, Yuta pode usar a manipulação do céu para se defender do golpe. Agora, já a manipulação do sangue, não acho que seria eficiente nesse combate, já que o Itadori não sabe fazer a convergência sozinho. O máximo que ele conseguiria fazer, assim como fez contra Sukuna, fazer o seu sangue explodir caso respingue no Yuta. Mas aí o Yuta poderia se curar com a técnica amaldiçoada reversa, assim como o próprio Itadori conseguiria se curar se recebesse golpes do santuário também, ou mesmo dos Shikigamis, ou mesmo da quebra-gelo fino, demonstrando que o Yuta teria mais ferramentas para parar o Itadori do que o contrário. Além disso, o combate poderia acabar antes mesmo dos dois expandirem seus domínios. E o motivo principal é a fala amaldiçoada do Yuta. Se ele usar o comando não se mova, o Itadori estaria completamente aberto a receber uma espadada no coração, ou mesmo golpes da Rika, e quem sabe até mesmo um raio disparado por ela. Embora seja bom lembrar que o Yuta teria apenas 5 minutos com ela manifestada completamente, e com ele assim podendo usar técnicas copiadas. Mas digamos que de alguma forma o Itadori tenha conseguido resistir ao Yuta até o ponto que os dois expandiram seus domínios. Como seria a interação entre eles? O domínio do Itadori é perigoso, corte que atinge a alma, mas ele ainda é pouco refinado e energeticamente instável. Já o autêntico amor mútuo é um domínio já mais refinado, e o Yuta tem experiência com choques de domínio, algo que o Itadori não tem. Desse modo, acredito muito que o domínio do Yuta iria sobrepor, e o Itadori seria acertado pelo acerto garantido escolhido pelo Yuta, seja ele qual for. A única forma do Itadori vencer, ao meu ver, é se um conjunto de coisas dá certo para ele, como conectar um Black Flash, ferir gravemente a Rika e ir para cima do Yuta e atingir a alma dele repetidamente com socos ou cortes do santuário, mas isso exigiria as condições ideais. É por isso que o Yuta venceria na maioria esmagadora dos cenários. Mas enfim, concorda comigo ou não concorda? Deixa a tua opinião aqui nos comentários e bora debater, que é sempre a melhor parte, porque agora eu vou de honesto, obrigado a quem assistiu até o final, valeu, falou!